escrito em verso, sendo este texto e os capítulos de número 1 e 2 os únicos textos escritos em versos, em prosa, sendo que os demais textos deste livro estão em verso, em forma, aleluia, de versos, por isso não se fala versículo, e sim verso. Nesse capítulo de número 42, versículo de número 1 e 2, Jó, ele está num diálogo pessoal com o seu Criador. Por que isso me chama a atenção? Porque aqui está falando quando Jó descobre quem é o Deus que ele servia. Porque até o primeiro capítulo e o segundo capítulo, apesar de apresentar todo o perfil deste homem e a sua breve biografia, em momento algum você vai encontrar Jó mantendo um diálogo ou um relacionamento direto com Deus. Você não vai ver. Mas quando chega o capítulo de número 42, percebe-se que agora o diálogo de Jó não é com os amigos que vieram consolá-lo no momento calamitoso da sua história, que ele vivenciara por uma permissão de Deus para uma prova. Aqui ele começa a se relacionar diretamente com Deus, ouvindo a sua voz e respondendo ao mesmo. O que eu quero que você entenda nesta noite é que o propósito que Deus tem para com a tua vida não é apenas, aleluia, te favorecer nesta terra e te abençoar, mas transformar você, aleluia, em uma bênção nas mãos de Deus e manter um contato pessoal com você. Porque, amados, ouvir a voz de Deus pela boca de alguém é uma coisa. Agora, ouvir a voz de Deus de forma direta e sem intermediários é outra totalmente diferente. E é isso que nós percebemos na vida de Jó no capítulo de número 42. Quando ele chega à sua conclusão, aleluia, diante de todo o período calamitoso que ele enfrentou, mesmo sendo um dos homens mais destacados na sua época. Caso você não saiba, aleluia, o capítulo de número 1 e o capítulo de número 2 do livro de Jó, aleluia, apresenta este homem como alguém de destaque, aleluia. Isso quer dizer, quando o capítulo 1 começa a apresentá-lo e revelar todo o conteúdo deste homem e o que ele possuía, percebe-se que ele não era um homem como os demais. E num certo dia diz a palavra que quando havia uma reunião no céu, a Escritura diz que Satanás, infiltrado no meio dos filhos de Deus, que entendemos ser os anjos do Senhor, a palavra de Deus diz, aleluia, que Satanás ele entra na reunião e ninguém percebe a presença de Satanás naquela reunião, a não ser aquele que presidia a reunião, aquele que estava à testa daquela reunião, aquele que havia criado todas as coisas. Percebemos, aleluia, que o diabo é atrevido por entrar à presença de Deus, mas sabe o que me conforta nesta revelação? É saber que mesmo muita gente não percebendo a presença daquele que é conhecido como arqui-inimigo da
igreja, no meio do seu povo, ele não passa batido perante os olhos daquele com quem naquele dia prestaremos conta no dia do grande encontro. Eu quero te dizer nessa noite, você pode se disfarçar, você pode se maquiar, você pode dissimular, mas diante daquele que vive eternamente, ninguém pode enganar. Por isso o Eclesiastes declara no capítulo de número 5: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Eu posso não saber como você está, mas o teu Criador te conhece pelo lado de dentro e Ele sabe perfeitamente o teu estado neste exato momento. O diabo achou que enganava, mas a Deus ele não engana. A palavra de Deus diz que quando Deus ele já percebendo a presença de Satanás, porque pela sua onisciência ele tem conhecimento antecipado das coisas, já ciente do que aconteceria, ele abre um diálogo com o próprio Satanás no meio dos anos, dizendo: de onde vens, Satanás? E Satanás responde, porque quando a palavra de Deus é liberada, o que está escondido vem à tona. Você pode se disfarçar no meio de todo mundo, mas quando Deus libera a palavra, não tem como o que está escondido continuar escondido. Porque quem falou isso foi Jesus, que diz: não há nada oculto que não seja revelado e escondido que não seja manifesto. Satanás viu que a casa caiu e teve que responder a Deus, e todos tiveram que identificá-lo no meio da congregação. Porque Deus é assim, irmão, Ele não envergonha ninguém, mas Ele faz com que aquele que está no erro acabe se condenando a si próprio. Por isso que a palavra de Deus diz que você tem que ter cuidado quando você chega na presença de Deus. Porque não é Deus que derruba, é você que cai quando deixa de dar ouvido ao que Deus te fala. Nós ainda estamos dentro do texto. A palavra de Deus diz, aleluia, que Deus pergunta para Satanás: de onde vens? É uma pergunta retórica. Deus já sabia de onde ele vinha, porque o seu conhecimento antecipado já lhe tinha deixado ciente de tudo que estava acontecendo. Mas Satanás ele responde: eu venho de rodear a terra e passar por ela. Deus pergunta: viste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, sincero, temente a Deus, que se desvia do mal. Não há ninguém que se compare a ele. Aleluia. Eu entendo que Jó era um homem que ninguém conseguia vencer ou competir contra ele. Porque pelo patrimônio que Jó possuía, a Escritura diz que ele possuía, aleluia, após a Escritura revelar o caráter de Jó, a Escritura revela em seguida o patrimônio conquistado com base no seu caráter. Ele possuía 7.000 ovelhas, 500 juntas de bois, 500 jumentas e 300 camelos. E a palavra de Deus diz que ele tinha homens, aleluia, com um número incontável de funcionários a seu serviço, e era o maior do Oriente. Eu vou traduzir isso aqui para você. Jó, aleluia, ele era o empresário mais bem sucedido dos seus dias. Era um homem que tinha, aleluia, a liderança no comércio de transporte, no comércio têxtil, aleluia, na pecuária. Era um homem que ninguém chegava no nível, ninguém alcançava, ninguém batia, ninguém conseguia, aleluia, ultrapassar o status de conquista daquele homem, aleluia, tanto em termos patrimoniais
os seus amigos que lá na frente, após a calamidade se abater sobre Jó, e vão na intenção de consolar e acabam acusando daquilo que ele não fez. A Escritura diz que os amigos de Jó eram dos homens mais sábios do Oriente depois dele. O homem era top. O homem era o melhor. Ninguém conseguia chegar no nível daquele homem. Mas a Escritura vai revelar por quê. Porque aquele homem era incomparável. Ele era íntegro. Primeira característica: íntegro. Você sabe o que é ser alguém íntegro? É alguém inteiro. Glória, glória. É alguém completo. É alguém que quando veste a camisa, ele não veste pela metade. Ou ele é ou não é. Aleluia. Sabe qual é o problema de muita gente hoje? Que quer que Deus exalte, mas quando o negócio está bom, ele dá glória a Deus. Mas quando o negócio fica ruim, aí ele começa a blasfemar, murmurar, começa a falar mal, começa a se comportar como Deus, como se Deus não existisse. Deus manda te dizer nessa noite: cadê a tua integridade? Porque aquele que confia no Senhor, ele tem uma característica peculiar. O Salmo de número 125 do salmista anônimo declara que aquele que confia no Senhor se compara aos montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Se você confia no Senhor, você tem que estar com Ele quando dá certo e tem que estar com Ele quando dá errado. Se você confia no Senhor e é íntegro, você tem que dar glória a Deus quando faz sol e tem que dar glória a Deus quando chove. Só que tem gente que só quer girar no manto quando o negócio está dando certo. Ramai de calabastu de cai. Jó era íntegro. Ele não era meio crente. Ele era crente e meio. Sabe por que ele era crente e meio? Porque ele não fazia só o que tinha que fazer. Sabe o que Jó fazia? Ele mantinha uma vida de oração, mas também não esquecia de colocar sua família no altar de Deus. Tem gente que só se preocupa com a sua vida, o resto que se dane. Eu quero te dizer nessa noite, a salvação ela não é só, aleluia, individual não. A salvação tem que ser coletiva. Todo aquele que crê, e isso só vai depender, aleluia, de mim e de você, porque tem uma ordem dada e uma missão confiada àquele que se entrega inteiramente a Deus. E Pedro realça isso na segunda carta, no capítulo 2, versículo 9, dizendo: vós sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para que tudo isso, irmão? Para anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você que não era povo e hoje é povo de Deus. Você que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançou a misericórdia de Deus. Porque hoje você é povo e hoje alcançou a misericórdia. Porque alguém foi canal de Deus para que você chegasse aqui nessa noite. Isso é ser íntegro. Ou você veste a camisa ou cai fora, irmão. Tem muita gente, aleluia, pela metade, atrasando a vida de quem quer ser por inteiro. Ramas da calabaçu. Irmão, você vai me desculpar, mas eu não costumo levar rolo para casa. Quando eu tenho que falar, eu entrego aquilo que Deus manda. Jó não era desse tipo de gente que lá fora falava uma coisa, dentro de casa fazia outra. Ou ele era quem ele era, ou ele não era nada. E o que Deus valoriza é um coração inteiro. A palavra de Deus diz: Samuel chega na
casa de Jessé, não sabia quem seria rei. Deus mandou, vai lá, tu vai ungir um dos filhos de Jessé como rei. Eu não vou te falar quem é, vai lá que na hora eu te revelo. Ele foi lá, chegou lá, aleluia, a escritura diz que eram 7 filhos, e a palavra de Deus diz que apenas 6 estavam em casa. E a escritura diz que quando Samuel chega para ungir, na hora da consagração aparece Eliabe. Ele se espanta com a estrutura física e o preparo, aleluia, muscular de Eliabe, e diz: eis que está diante do Senhor o seu ungido. Mas como Samuel, desde a sua infância, ouve a voz de Deus, porque era íntegro, não era pela metade, era por inteiro, Deus fala claramente: Samuel, fala, Senhor, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o homem vê o que está diante dos olhos. Eu conheço o coração e não é esse. Eu quero te dizer nessa noite, se a unção está sobre a tua cabeça, não foi Deus quem errou, não. Porque Deus não erra a cabeça. Deus, ele não erra quem ele escolhe. Se Deus, ele te levantou e está te revelando o que tem que ser feito, é porque o mistério não é com o teu pastor, não é com a tua pastora, não é com os obreiros, não é com a igreja. O mistério é com você. Ele quer te levantar dentro da tua casa, porque o primeiro lugar onde Deus vai te honrar é no lugar da tua dupla vergonha. Ninguém está acreditando, ninguém está torcendo para dar certo, estão duvidando do que Deus pode fazer através da tua vida. Não se preocupa, Deus vai chegar na tua casa e Ele vai mostrar que Ele é contigo nessa situação. Você não vai precisar abrir a boca para falar nada, sabe por quê? Porque não é você quem se justifica, mas o santo justificador é aquele que está no controle da tua história e está chegando aí com dupla honra para te dar vitória nessa causa. Mas tem que ser inteiro, irmão. Não é como foi dito agora na igreja: fala língua estranha e na rua xinga. Não é desse jeito, não. Ou você fala língua estranha, ou você fala a palavra torpe. Não pode ser alguém de 2 pensamentos, ou é ou não é. Tiago diz: se quem não tem sabedoria, peça ao Senhor, porém faça isso com fé, não duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda do mar agitada pelo vento, vai de um lado para o outro. Não pense tal homem que receberá coisa alguma da parte de Deus. Deus, ele quer te abençoar e te dar vitória, mas você tem sido inteiro na presença de Deus, porque ele quer integridade. Ele não te quer crente só aqui dentro dessas 4 paredes, ele te quer crente lá onde ele te resgatou. É, irmão, porque a maior peleja que o crente enfrenta é dentro de casa. É desse jeito. Para você saber que os pensamentos de Deus não podem se frustrar, você tem que passar por uma situação que ele vai provar que ele é Deus na tua vida. Que o que ele falou, ele não volta atrás, como diz lá em Isaías 55. Para testar tua integridade, ele vai levantar quem te conhece para tentar, aleluia, se levantar contra a tua vida, para ver onde é que está a tua fé, se no teu braço de carne ou se naquele que justifica quem é íntegro. Eu quero te dizer nessa noite, não deixa que as provocações do adversário te façam descer no nível dele, porque o diabo sabe que a igreja está sentada nos lugares celestiais, e nos lugares celestiais há um lugar alto demais para o diabo alcançar. Sabendo disso, Neemias, que era íntegro e sabia o que tinha que fazer, já estava na metade do muro e estava lá Sanbalate, Tobias, Gesem, o arábio, mandando carta dizendo: vamos lá no vale de Ono, vamos conversar. Vale é lugar vazado, é lugar, aleluia, vulnerável. Eles queriam pegar Neemias numa vulnerabilidade. Neemias, conhecendo a intenção do coração deles, recebe a carta, escreve outra e manda. Quando Sanbalate, Tobias e Gesem abre a carta, está escrito: agora não posso, porque estou ocupado, é uma grande obra e não posso parar. Quem é íntegro não perde tempo com quem adora conversa fiada. Eu quero prosperar, mas só vive de conversa fiada com os outros. Só vive ouvindo lero-lero de quem não quer nada com Deus.
Eu quero te dizer nessa noite, para de ficar dando ouvido para quem não quer saber de nada e começa a te colocar do jeito que Deus quer, porque Deus vai começar a te levantar na terra. Você não vai precisar ficar dependendo dos outros para manter uma relação com Deus, porque Deus vai começar a te levantar como coluna. Onde você chegar, ao invés de usar a expressão 6 horas por mim, é você que vai estender a mão e Deus vai se revelar e entrar com providência na tua vida. Porque Jó era um dos mais procurados no Oriente, tanto em termos de conselho quanto em termos de socorro, porque só pode socorrer quem está estável, irmão. Como é que o escravo pode libertar outro escravo? Não dá. Tem muita gente escravizada querendo libertar quem está escravo. Jesus declarou dizendo: pode um cego guiar outro cego, não cairão ambos. Mas tem gente crendo mais na palavra de um fariseu do que em alguém verdadeiramente cheio do Espírito Santo. Fariseu não entra e nem deixa ninguém entrar, porque ele acha que ele é mais santo, que ele é mais justo, que ele é mais, aleluia, espiritual. Eu quero te dizer nessa noite, a espiritualidade ela não é revelada na aparência, mas na atitude. Quem chegava com Jó não saía de mãos vazias, porque quem é íntegro sempre tem algo para cooperar no reino de Deus. Jó também era sincero. O que isso significa sinceridade? É transparência, irmão. Jó não chegava te vendo caminhando para o abismo e dizer: irmão, eu não quero perder tua amizade, vai que Deus é contigo. Não, irmão. Jó chegava: irmão, o salário do pecado é a morte, tu está caminhando para esse salário, larga esse trabalho vão e começa a semear em campo de lavoura, porque se você semear em espinho, você vai colher coisa ruim. Para de investir errado e começa a semear a semente certa, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Se você tem medo de falar a verdade, eu sinto muito, você não é sincero. E isso está custando a vida de muita gente. Em vez de tirar do abismo, está empurrando mais. Tudo em nome de uma amizade falsa. Porque quem é amigo de verdade, evita, adverte, alerta. Quer conhecer alguém sincero? É alguém que tanto pela frente quanto pela costa é a mesma coisa. Davi entrega Saul, Deus entrega Saul na mão de Davi 2 vezes. Sabe o que acontece nas 2 vezes? Vem o sobrinho de Davi, Joabe, capitão do seu exército. Esse é o dia que Deus, olha só a profecia do Satanás. Esse é o dia que Deus falou a teu respeito, que é entregar o reino do teu Senhor na tua mão. Agora usurpa por meio de uma conspiração. Mata ele, que o trono é teu. Adianta esse negócio, para de ficar fugindo. Deus não falou que ia te entregar o reino. Agora ele está na tua mão. Sabe qual a diferença de alguém sincero para alguém falso? O falso, aleluia, ele procura vantagem na mentira. O sincero não. Ele demora mais um pouco, mas ele sabe que tudo que vem pela verdade é permanente e duradouro. Ele responde para o seu sobrinho dizendo: longe de mim tal coisa, como tocaria eu no ungido de Deus? Julgue Deus entre mim e ele, que Deus faça sua. Mas o que tem de crente tocando em quem não deve, Isso é verdade. aleluia, ele não hesita em conspirar. Ele não pensa 2 vezes, ele quer aquela cadeira. Para ter aquela cadeira, ele acha que tem que derrubar quem está sentado nela para tomar posse. Você quer essa cadeira? Pega, irmão, leva. Porque a unção não está na cadeira, a unção está na cabeça de quem é sincero.
Tentaram tirar o trono de Davi, tentaram tirar a coroa, tentaram tirar o cetro, tentaram tirar o governo, tentaram tirar o palácio. Mas a palavra de Deus diz, quando Davi caiu, falhou, transgrediu, a Escritura diz que Davi não se preocupa com o trono, não se preocupa com coroa, não se preocupa com o cetro, não se preocupa com o palácio e nem com vantagens do seu governo. A única coisa que ele se preocupa é o que ele relata no Salmo de número 51, dizendo: Senhor, cria em mim um espírito reto, renova em mim um coração puro, não me lance da tua presença, nem retira de mim o teu espírito. Podem te tirar o bem material, mas quem pode te dar de novo, só se você quiser. Ah, foi fulano que roubou a minha igreja. Ninguém rouba a igreja de ninguém. O que rouba o que é dos outros é uma vida de pecado oculto. É isso que faz você perder privilégio em Deus. É você ficar fazendo coisa escondida, achando que ninguém está vendo, mas Deus está com os olhos como chama de fogo em cima de ti, está dizendo: é tempo de conserto, porque eu tenho um propósito com a tua vida. É tempo de voltar para o lugar, aleluia, onde eu te coloquei, pelo propósito para o qual eu te separei. Larga este negócio, porque não foi para isso que eu te chamei. Larga este estilo de vida pecaminoso, porque eu te chamei para santificação. Eu te chamei para honra, porque a Escritura diz: em lugar da vossa vergonha e afronta, eu vos darei dupla honra, diz o Senhor. Seja sincero. Aí você vai perceber que os planos de Deus não se frustram. Para você saber do que Deus é capaz, você tem que ser íntegro. Você tem que estar com Ele ou não estar. Pode ficar com Ele. Quem fica no meio do muro critica quem está no caminho certo. Quando Davi chega com a arca finalmente em Jerusalém, a Escritura diz que Mical, mulher de espia de Saul, estava na janela. Metade do corpo lá de dentro, metade do corpo lá de fora. Porque quem não tem o que fazer e não tem sinceridade no coração é assim. Não tem o que fazer, fica aí com metade do corpo para fora, metade do corpo para dentro. Não sabe se está ou se não está. Fica nessa indecisão. Enquanto você está na indecisão, tem gente que está decidida a fazer o que Deus quer. E quem está decidido a fazer o que Deus quer, aleluia, Deus é poderoso para confirmar o reino e confirmar a vitória que Ele tanto almeja na parte de Deus. Ele trouxe a presença para Jerusalém. Mical não queria saber da presença. Mical queria saber de envergonhar Davi na frente das virgens, as quais ele estava dançando. A Escritura diz que quando ele chega dentro de casa, que tudo acontece dentro de casa, irmão. A mulher vem: rapaz, tu desmoralizar-te mesmo, hein? Tu te despiste diante dessas mulheres como um vadio. Ele fala: se para você ser vadio é adorar a Deus com intensidade, eu prefiro ser vadio do que ser como teu pai que traiu a sua fé e acabou perdendo a sua própria vida e o seu reino. Davi virou as costas. Sabe o que aconteceu com Mical? Nunca mais pôde gerar. Ficou estéril até o último dia de vida, porque esse é o destino de quem se levanta contra quem é sincero com Deus. Não espera a mão de Deus pesar para você entender que Deus é fiel. Você quer que Deus te faça alguém produtivo, que onde põe a mão o negócio acontece e dá certo? Então começa a fazer o que muita gente não quer fazer, porque servir a Deus dá trabalho, irmão. Se santificar dá trabalho. Você tem que abrir mão de muita coisa. Aleluia! E tem gente que não está disposta a abrir mão. Deus está mandando te dizer nessa noite: quem teme a Deus só busca o que agrada a Deus. Porque Jó era íntegro, sincero e temente a Deus. Quem teme a Deus entende que quem está no comando é Deus. Aleluia! Quem está no comando é Deus.
Davi, quando se assenta no trono de Israel, a palavra de Deus diz que os filisteus ouviram e todos os filisteus se levantaram contra Davi e cercaram ele no vale dos Refaíns. A palavra do Senhor diz que Davi, aleluia, se levanta e desce a fortaleza e vai, aleluia, buscar Deus, consultar Deus, perguntando: Senhor, eu subirei contra os filisteus e o Senhor me dará vitória. Deus, ele responde a Davi: subirás e eu vou te dar vitória. Quando Davi sobe e vai para a peleja, Deus dá vitória e confirma a vida de Saul, aleluia, o reinado de Davi, e aquele lugar se torna, aleluia, Baal Perazim, que significa o Senhor que rompe, pois Davi disse: o Senhor rompeu os meus inimigos como aquele que rompe as águas. Sabe o que Davi estava falando? Deus, ele venceu o invencível. Isso só acontece com quem teme a Deus. Não adianta você ir para a guerra como Acabe, que sabia que não tinha moral com Deus, inventa uma conversa de guerrear contra os sírios lá em Ramote Gileade. Chama o crente Josafá e pede para Josafá apoiá-lo na guerra. Josafá fecha com ele, porque Josafá era crente fiel, mas tinha esse problema. Ele fechava com quem não devia. Fechou com Acabe: vamos lá, meu exército vai ser como o teu e eu vou ser contigo. Mas a escritura diz: antes de a gente descer para a guerra, vamos consultar Deus, porque todo crente que teme a Deus nunca faz nada por conta própria, porque sabe que quem está no comando é o que garante a vitória, que é Deus. Vamos consultar Deus. Acabe: vamos sim. Eu estou com 400 profetas ali de Baal, e 450 profetas de Baal, e 400 da Zera, que é a correspondente feminina de Baal. Vamos consultar esses 800, porque não é possível. 850 profetas, Deus vai falar com força. É por isso que tem que ter cuidado, que número para Deus não é nada. Verdade. Pode até ter aparência, mas toma cuidado. Os profetas andavam arrumadinhos, eram do reino, se venderam para não morrer de fome, porque não estava chovendo. Então todo mundo andava alinhadinho, arrumadinho. Não vê esses profetas de hoje? Há uns profetas que eu não sei o que acontece não. Diz que tem revelação de Deus, mas quando você olha para o indivíduo, nada contra. Mas eu acho o seguinte: que tudo tem que ter moderação, né, irmão? Aleluia! É um negócio de umas roupas apertadas que hoje usa, que eu não entendo para que esse negócio. Quem chama é a unção, não é a malhação que chama, irmão. Não é a malhação que chama. Você pode ser todo malhado e querer que isso chame atenção. Nada contra, porque tem profeta que está aí para sensualizar mesmo. Não estou pregando contra esse estilo de vida fitness, mas tem gente que vai mesmo para sensualizar, irmão. E o que tem de profeta sensual por aí, porque caso você não saiba, Baal e Azera tinha como principal norma de liturgia o culto da fertilidade, onde haviam mulheres sacerdotisas que eram prostitutas cultuais, que se relacionavam com os adoradores de Baal para estimular Baal a fazer chover. E eu não quero nem te contar o que, no ponto de vista deles, significa chuva vindo da parte de Baal. E tem muito profeta assim, querendo mostrar sensualidade, querendo se comportar de uma forma inconveniente. Você percebe que nem justa a minha roupa é. Eu nunca gostei disso. Eu sou profeta lá dos anos 80. Já estou com 41 anos. Nunca me acostumei com esse estilo. Quem segue, Deus sabe. Mas os profetas de Baal estavam assim. E saltitava, pulava, gritava, se autoflagelava e fazia aquela coisa toda, que alvoroço todo. E a escritura diz que todo mundo falava: Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar vitória. Quem teme a Deus sabe o que Deus fala. Aleluia!
Josafá olhou. É muita vitória com o cara todo errado. A esposa sacerdotisa de Baal, o cara deixa acontecer todo tipo de coisa em Samaria. E todo mundo está dizendo que Deus está falando que vai dar vitória. Sabe aquele crente não tem compromisso nenhum com Deus, mas o profeta, pela aparência do crente, vai lá e diz: Deus vai te dar vitória, porque lá na frente ele está esperando alguma vantagem daquele crente. Meu Deus! Irmão. Os profetas de Baal era assim: se vendia por um prato de comida, se vendia por uma oportunidade ou por uma vantagem. Eu vou profetizar para aquele ali, porque aquele ali tem cara de quem tem. Agora aquele outrozinho ali que é mais humilde, isso daí não vai me render nada. Então a profecia vai ser só de aperto, mas para aquele ali é só vitória. Isso não é coisa de quem teme a Deus, porque a palavra de Deus diz: maldito aquele que diz assim diz o Senhor, sem que eu tenha dito. Mas diz que é da vitória. A Escritura diz que Josafá chegou no ouvidinho de Acabe: Acabe, tu não tens nenhum profeta que verdadeiramente seja de Deus? Acabe ficou sem jeito. Sabe quando você sabe que não tem jeito? Você tem que chamar aquele que Deus quer revelar, mas o indivíduo está fazendo de tudo para manter ele fora. Tem um. Tem um. E ele não fala nada bem de mim. Tudo que ele fala é só profecia contra. Josafá falou: opa, esse é bom, chama ele. Porque quem é de Deus, irmão, entende que o que rege a vida cristã é isso aqui. Aleluia! É isso aqui. Se não tiver aqui, Paulo disse: seja anátema. Pode um anjo do céu descer, ou um de nós revelar outra coisa que não esteja aqui, é maldito. Lança fora que não é de Deus. Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9, Paulo fala sobre isso. E outra vez vos digo: se um anjo do céu, ou um de nós mesmos, falar outra coisa diferente do que está aqui, manda, como diz o outro, vazar que não é de Deus. Não é de Deus, é anátema. Vai te levar para o buraco. Josafá era assim: tem alguém realmente de Deus? Tem. Ele não fala mal de nada bom de mim, só profetiza coisa ruim, coisa contra, manda chamar. A Escritura diz que quando o mensageiro vai chamar um homem chamado Micaías, a Escritura diz que Micaías está a caminho, aleluia, e ele recebe uma advertência: olha, os profetas do rei são 850, tu és um só. Todo mundo fala que Deus vai dar vitória, então como a palavra deles seja a tua. Micaías, que era um homem temente a Deus, falou: tudo que o homem, tudo que Deus mandar, isso eu vou falar. Quem teme a Deus não teme perder amigo, só teme uma coisa: perder a presença. Aleluia! A Jó era poderoso. Por que ele era poderoso? Porque ele temia perder a presença de Deus. Glória a Jesus! Aleluia! Tanto é que ele perdeu patrimônio, família, casamento, saúde, mas continuou em Deus. Porque quem teme a Deus não serve a Deus pelo que tem ou pelo que ele dá, mas pelo que ele é. Se você teme ele pelo que ele é, então não importa o tempo que você está passando. O que importa é que esse tempo vai passar. E quando o sol da justiça brilhar, a salvação vai chegar, a cura vai chegar, o livramento vai chegar, a mudança vai chegar. Vai passar. É só uma fase. É só para ver de que lado você está. É só para ver que tipo de crente você é. Se é crente inteiro, crente pela metade, ou se não é crente. Chegou Micaías: veja o Senhor. E aí, Micaías, vamos ou não vamos subir a batalha para vencer? Micaías falou: sobe que Deus é contigo. Acabe percebeu o deboche, porque quem teme a Deus é seguro.
é seguro. Lembra de Elias? Os profetas se rasgando literalmente. E Elias grita: grita mais alto, quem sabe Baal está dormindo ou está ocupado ou fez uma viagem. Porque quem teme a Deus sabe onde e com quem está. Não fica com medo de cara feia não, irmão. Se você está no centro da vontade de Deus, a mão de Deus é contigo nesse negócio. Você pode falar o que for, Ele vai assinar embaixo e vai manifestar a sua glória em teu favor. Acabe percebeu o deboche e começou a censurar, aleluia, Micaías, dizendo: fala a verdade, já não te falei? Ele falou: eu vi Israel como ovelha que não tem pastor, espalhado pelos montes. Volte cada um para sua casa. Porque profeta que teme a Deus é assim: mesmo que seja a morte de um rei, ele está aí para falar a verdade, mesmo que curte a sua vida, sua liberdade. Não valorize o que você tem acima daquele que é. Meu Deus, aleluia. Você quer que tudo dê certo para você? Você quer experimentar e constatar que os planos de Deus eles não se frustram? Então tema verdadeiramente a Deus, porque a palavra de Deus diz que Acabe foi para a guerra, e só sabemos se uma profecia se cumpre quando deixamos ela fazer a sua parte. Micaías não bateu boca, só falou. Ele falou: olha, manda ele para a casa do cárcere comer pão de angústia e água de aperto. Quando voltarmos a gente resolve. Micaías finaliza dizendo: se tu voltar, Deus não falou pela minha boca. A palavra de Deus diz que Acabe vai, morre na batalha. Josafá recebe o livramento porque temeu a Deus. E Micaías comeu pão de angústia, água de aperto, mas o seu nome ficou marcado na história. Quem teme a Deus tem memorial diante de Deus. Deus não vai esquecer o que você faz pelo nome dele. Deus não vai esquecer tudo que você está fazendo pela obra de Deus. Você quer colher? Você quer prosperar como Jó? Quer experimentar por que os planos de Deus não se frustram? Então faça a tua parte, porque tudo que você plantar, isso também você vai colher. Põe-se de pé. Aleluia, glória. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Aleluia. Como é que eu posso saber? Experimentando. Como eu posso experimentar? Me relacionando com Deus. No começo você pode até não entender muita coisa, nem mesmo ouvir a voz de Deus. Mas quando essa prova passar e Deus virar o teu cativeiro, a primeira coisa que vai acontecer contigo é você ouvir a voz daquele que, embora a maioria em quem você confiava tenha te abandonado, você vai ouvir a voz daquele que esteve contigo desde o começo até o fim. Deus vai se revelar para você e vai te abençoar. A palavra de Deus diz que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E a palavra de Deus vai dizer que Deus começou a mover as coisas, e aqueles que outrora o rejeitaram foram aqueles que devolveram, patrocinaram a vida de Jó, e tudo que Jó tinha no princípio ele recebeu dobrado. Sabe por quê? Porque ele não deixou a vingança falar, mas deixou aquele que justifica confirmar quem ele era na sua presença. Aleluia, Jesus. Não deixa o inimigo frustrar o que Deus tem na tua vida. Permanece firme, porque é na tua firmeza que Deus vai garantir a tua vitória. Glória, Jesus. Aleluia. Assim eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus.